Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para falar da teoria geral do processo. A teoria geral do processo é uma questão eminentemente sistematizada, ou seja, a teoria geral do processo serve para fazer com que entendamos melhor o processo, né? O significado de demanda, ação, processo, procedimento, jurisdição, competência, né? Pedido, causa de pedir, né? Então, aqui no nosso último encontro, falamos sobre a demanda, que a demanda quer dizer pretensão. A pretensão é o que o demandante quer que o demandado se sujeite, né? Porém, a demanda e a pretensão seria relacionada ao direito material e o direito de ação não necessariamente, né? Para uns, né, um entendimento do Liebman, né, que entendeu que o direito de ação seria o poder, né, poder do jurisdicionado, né, exigir, né, do Estado a jurisdição, ou seja, uma sentença, né, ainda que seja procedente ou improcedente, mas é esse direito. Hoje, modernamente, o entendimento é que as pessoas querem, né, o jurisdicionado, na verdade, o que é que a satisfação de sua pretensão, ou seja, até no processo lá na fase, quando o processo estiver na fase de conhecimento, né, ou seja, na fase de passando da fase de conhecimento numa execução ou no próprio cumprimento de sentença, né, a satisfação daquele direito material, certo? Então, é necessário que o Estado, o juiz, preste jurisdição de uma forma efetiva, com a satisfação. Para isso, é importante entendermos, né, a teoria do processo para facilitar, né, como eu sempre digo, o entendimento do processo como um todo. Não é? Então é necessário sabermos esses institutos, não é, pormenorizados para entender o que é a teoria geral do processo, essas diferenças, né? Então, no decorrer da semana, né, das semanas, né, falaremos aqui, abordaremos brevemente, porque eu sempre digo brevemente, porque é necessário uma maturação acadêmica, ou seja, é necessário o tempo, a própria teoria, a prática para entender os diferentes fases, né, de um processo, de um procedimento, por exemplo. É necessário entender tudo isso. É necessário, para entender tudo isso, é necessário o tempo, o estudo, e o estudo minucioso, né? Quando nós entramos para a faculdade de Direito, não é? Nós temos aquelas disciplinas iniciais, né? Do direito, teoria do direito, introdução ao estudo do direito, né? Direito se é ciência, filosofia, não é? No decorrer do tempo, nós, né, o estudioso do direito, o estudante do direito, ele vai ter que entender o processo, ou seja, a forma como ele vai atuar. Então é necessário sistematizar. Daí surgiu a teoria geral do processo, que hoje é muito mais relevante do que no passado. Ou seja, é preciso ter essa sistematização, né? Por exemplo, nós tivemos o Código de 1939, Código de 73, hoje o vigente Código de 2015, não é?
Junto a isso, nós temos na nossa Constituição da República de 88 todos esses sistemas, né, do ordenamento jurídico. No ordenamento jurídico, nós temos os sistemas, normas, né, normas, regras, princípios, para alguns normas, gênero, espécies, regras, princípios, para outros a norma não seria um gênero, né, já seria normatizado em relação ao que foi estudado e surgiu a norma, né? Lá no início, os estudos do professor saudoso Miguel Reale, né, que já falava do fato social, do valor social e da norma jurídica. Hoje temos as normas emergenciais, né? Ou seja, isso foi valorado, foi totalmente diferente da teoria do professor Miguel Reale, teoria tridimensional do direito. Ou seja, hoje foi ao contrário, está sendo ao contrário. Haja vista a lei 14.010 de 2020, né, o denominado ERJET, né, esse sistema transitório que terá vigência até 30 de outubro de 2020, né? Ou seja, terá vigência até lá. Então, a sociedade não chegou a valorar, nós estamos em plena pandemia, não acabou, estamos numa pandemia. Então, esse sistema emergencial todo, né? Então, quer dizer, nós temos que estudar o direito de uma forma bem abrangente. O que a teoria geral do processo preconiza? Preconiza sistematizar o processo, só que o processo ele está inserido, como a teoria geral do processo está inserido na teoria do direito, ela não é teoria geral do direito, é teoria geral do processo, para estudar a ciência do processo, só que o processo ele está muito mais abrangente do que antes, não é? E nós temos o dever de cooperação, não é? Que esse dever de cooperação, para alguns, surgiu no processo civil, no Código de Processo, no CPC de 2015. Para outros, né, o entendimento é que o dever de cooperação surgiu com a Constituição da República de 88, ao qual me filio. Porém, todos os entendimentos dos nossos doutrinadores é preciso também serem todos abrangidos, ou seja, todos, além de serem questionados, né, eles são elaborados por estudiosos do direito, porém é necessário ter sempre uma abordagem crítica, construtiva, de forma que todos nós chegamos a um denominador comum, ou seja, aplicar, no caso aqui, a teoria geral do processo, né, de forma a ela ser eficiente. Não adianta estudarmos a teoria geral do processo sem ter a eficiência que ela preconiza, ou seja, todos esses estudos de Liebman, por exemplo, que no Brasil esteve aqui durante 6 anos, né? Nessa teoria, ele empregava que esse acesso à justiça, né, pelo processo, né, ele teria que ser, no caso, o direito do jurisdicionado a uma sentença. Ou seja, não extinguir, por exemplo, o processo, extinção do processo, né? E sim analisar o mérito, o direito a uma sentença, ainda que ela for improcedente, mas ter esse direito, né? Então, hoje, o entendimento é que a justiça, o processo, no caso, mais efetivo possível para que o jurisdicionado, as pessoas, o homem médio, tenha esse acesso, não é, para a pacificação. Hoje, as mudanças, então, a teoria geral do processo passa por uma transformação, né? Nós temos, por exemplo, as conciliações, né, a arbitragem, né, todo esse arcabouço de
de entendimento, de institutos, para que o conflito, né, seja o mais breve possível pacificado, não é? No próprio Código de Processo Civil, não é? Há regras que recebida a demanda, né, como eu falei, o ato inicial, né, do processo, né, a demanda, né, que está incorporada, que pertence, que é a pretensão, né, do demandante, desculpa até o pleonasmo, mas a demanda é ali e tem os pedidos, a pretensão, né, do que para estar em juízo. Não é? Então a demanda é o ato inaugural, isso que tem que ser entendido, para depois entendermos o que é pedido e a causa de pedir, que eu reputo a mais difícil de ser entendida, que é a causa de pedir. É difícil para todos nós, não importa o estudante inicial do direito ou aquele que já tem mais entendimento, 20, 30 anos, ele sempre vai deparar o próprio juiz, né? O Ministério Público, a Defensoria, não importa. Todas as partes, né, os cooperar, o dever de cooperação de todos. Então, para entendermos isso, para esse entendimento, é necessário estudar uma teoria geral do processo. Tá? Então, aqui, quero agradecer a vocês por me ouvir até agora nessa explanação. E aqui aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Obrigado e um abraço a todos.